Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer mais uma vez estar aqui. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula, da lição CPAD. Nós acabamos aí no final de 2020 a lição a respeito da vida de Jó, que falava da fragilidade humana e a soberania divina, que é esta lição. Logo, foi uma lição de bênção, falando sobre a teologia de Bildade, Zofá, Elifaz, Eliú. E quando Deus ali chama Jó e traz Jó para o eixo ali da sua vontade, Jó reconhece quantas asneiras ele havia falado. E eu acredito que tenha sido uma lição muito edificante para as nossas vidas, como é toda a palavra de Deus. Mas nós vamos começar uma lição nova, que é sobre o verdadeiro pentecostalismo. Ou seja, o verdadeiro pentecostalismo. Nós estamos vivendo um período onde o movimento neopentecostal tem tomado conta das nossas igrejas. O movimento neopentecostal ele tem invadido, inclusive, o próprio pentecostalismo. E o pentecostalismo tem gradativamente se tornando um movimento neopentecostal. Eu quero deixar já para alerta aí para todos os professores que você estude esse ponto a respeito do que é neopentecostalismo, que é importante que você, de repente, faça como introdução da sua aula a abordagem desse assunto, do neopentecostalismo, porque ele tem tomado conta de nós, ele tem tomado conta do verdadeiro pentecostalismo e nós, sem percebermos, estamos inserindo o movimento neopentecostal dentro do pentecostalismo verdadeiro e temos nos tornado neopentecostais sem percebermos e muitas das vezes por não conhecermos esse assunto. Então eu quero pedir aí aos professores que se atente para esse assunto. Existem sites para você pesquisar, existem livros para que você possa comprar a respeito desse movimento que tem ganhado força e de repente a sua igreja pode ser uma igreja com nome de pentecostal e na verdade ser neo. Então é importante que você estude isso com mais afinco para você saber diferenciar doutrinas pentecostais de movimento neopentecostal, de um novo ensinamento embutido dentro do pentecostalismo, ok? Então essa é só um alerta, é só uma dica, porque é impossível a gente falar de pentecostalismo sem falar do movimento neo. Então, como nós não estamos aqui com tempo hábil para não alongarmos muito o nosso vídeo, a nossa pré-aula, eu quero só deixar essa deixa para você ir lá e fazer um estudo sobre o movimento neopentecostal, as igrejas neopentecostais brasileiras, para que você possa com propriedade discursar essas lições desse primeiro trimestre de 2021. Até mesmo porque pode ser que surja um assunto, de repente um aluno o interpela e te pergunte qual a diferença de pentecostal para neopentecostal. E é bom que o professor vá com propriedade, com domínio desse assunto, para poder responder com propriedade também aquele que fez o questionamento, a pergunta, ok? Então é só um alerta aí para a gente poder ficar atento nesse assunto que nós estamos estudando. É um assunto para nos despertarmos, para a gente nos voltarmos para o que é o verdadeiro pentecostalismo. Então, para mim, quando o autor coloca a respeito do verdadeiro pentecostalismo, ele já está justamente trazendo à tona que existe o falso pentecostalismo. O falso pentecostalismo, sob o meu ponto de vista,
é o neopentecostalismo. Então, por isso que é importante. De repente, o aluno possa te fazer uma pergunta assim, ó, quer ver? Professor, o tema diz o verdadeiro pentecostalismo. Existe o falso? Olha, é um aluno que ele está pensando pelo tema da lição. Aí o professor, claro, estudou o assunto, está com o assunto sob o domínio, ele vai falar assim, existe um movimento novo que é chamado de neopentecostal. Ou seja, você já vai dar ao aluno uma resposta, você já vai dar ao aluno uma visão do que é um movimento contrário ao verdadeiro pentecostalismo. O que desemboca aí, na verdade, num falso pentecostalismo. Viu aí que legal? Como é que nós vamos acompanhando e pegando aí os pontos das lições que são importantes para que nós venhamos ter um bom discurso, ter uma boa aula? Então, nessa aula, ela vai falar sobre o Espírito Santo. Mais uma vez, assim como sempre, é importante que a gente peça o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar nessas lições. Que a gente procure a companhia do Espírito Santo para ele nos dar uma direção e uma orientação nesse assunto que nós estaremos abordando neste domingo. Ok, professor? Então vamos lá aqui para a nossa lição, dito estas coisas introdutórias, para você se atentar aí. Eu quero partir do comentário da introdução do autor. O texto de referência, para nós ganharmos tempo, é João capítulo 14, versículos 16, 17, 18 e 26, e João capítulo 16, versículo 14. O objetivo geral é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Então é importante que a gente atente para esses assuntos. A introdução. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico-teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo. Vem coisa boa aí, hein? Com seus dons e manifestações como a glossolalia, seria aí línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre essa terceira pessoa da Trindade. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre sua divindade, sua personalidade e seus atributos divinos, e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. É importante que nesse assunto você, professor, leia bons livros sobre o Espírito Santo, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre pentecostalismo, sobre dons espirituais. Tem um livro do pastor Antônio Gilberto, Verdades Pentecostais. É importante que a gente conheça a fundo o tema o qual vamos discorrer. A divindade. Bom, o que é a divindade? A divindade, quando a gente fala assim, o Divino Espírito Santo, nós estamos falando a respeito de atributos divinos no Espírito, a divindade. Então, quando a gente fala assim,
o Divino Espírito Santo, nós estamos afirmando que o Espírito Santo é Deus. A palavra divino é uma palavra atribuída a Deus. É oriunda da própria palavra Theos, de Deus. Então é importante que a gente atente para isso e saiba que todas as vezes que nós pronunciarmos Divino Espírito Santo, nós estamos falando ou querendo dizer, trocando a miúdos, o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é divino. O Espírito Santo, ele é Deus. É isso que nós estamos falando quando atribuímos a expressão divino à terceira pessoa da Trindade. Segundo é personalidade. Bom, a personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos construtivos dessa personalidade. E os principais são o intelecto, a emoção e a vontade. O intelecto, a emoção e a vontade. Se a gente prestar atenção no Espírito Santo, ele tem as suas características da personalidade divina. Ele é inteligente, ele entristece, o que são características de uma pessoa. Vamos lá. Ele distribui dons, ele ordena. Foi o próprio Espírito Santo, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo pega Jesus após o batismo e leva Jesus para o deserto. E o Lucas 4:1 vai dizer que em todo esse período o Espírito Santo, ele não só levou Jesus para o deserto, como ele guiou Jesus no deserto. Depois você lê Lucas 4:1, que é diferente do texto de Mateus. O Espírito Santo guia Jesus no deserto, ele não somente leva. Então isso é uma característica da personalidade do Espírito Santo, de ser uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente, o Espírito Santo, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Segue os textos aqui, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, porque eu não quero alongar essa pré-aula, mas o Espírito Santo, ele é onipotente, ou seja, ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Isso são atributos divinos, são atributos de Deus e que o Espírito Santo os tem porque ele é Deus. O 2 diz: o Espírito Santo é Jesus Cristo. O Espírito Santo é Jesus Cristo. Então, nós já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor, Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai. É uma unidade composta. A Trindade é uma unidade composta. É o Pai, Filho e o Espírito Santo. Formam essa Trindade, essa unidade composta. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Isso é uma unidade composta. Tópico 2, subtópico 1. É um termo teológico, o autor está falando da pericorese. Pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a revelação
intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra, ou seja, eles estão ali entrelaçados, numa unidade composta, como eu já havia dito anteriormente. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Os três estão em um. Os três são um, como diz a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Depois você vai lá e dê uma conferidinha lá na primeira epístola de João 5, capítulo 5, versículo 7. Ele me glorificará. 2, subtópico 2 do tópico 2. Ele me glorificará. Houve época que entre nós assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará. Bom, graças a Deus que nós nos despertamos bastante para o estudo. Nós nos atentamos mais para a interpretação bíblica, para o estudo da Bíblia, e isso nos deu muito leque de informação, abriu um leque de informações para nós, que tirou a gente que eu falo nós, assembleanos, desse mundo aonde estudar não era uma coisa boa, mas com o passar do tempo, nós despertamos que buscar a Deus e estudar a palavra são coisas que andam de mãos dadas. A gente não pode separar o poder de Deus das Escrituras sagradas. Uma certa feita, Jesus disse para os saduceus, em Mateus capítulo 22, versículo 29 e 30, ali, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós vivemos um grande período buscando o poder de Deus e desprezando as Escrituras. Mas, graças a Deus, o tempo passou e nós passamos a buscar o poder de Deus e também buscar conhecimento de Deus nas Escrituras. O Espírito Santo, ele é aquela pessoa que está do nosso... eu ia falar que ele está do nosso lado, na verdade ele está dentro de nós. É aquela pessoa que habita em nós. Eu sempre digo que nenhum pastor, nenhum teólogo, não tem como você explicar essa habitação do Espírito em nós. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 22, que Deus está em nós pelo Espírito que nos fora dado. Deus habita em nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, o Espírito, ele habita em nós. Nós devemos depender desse Espírito para as nossas ministrações, para nossas aulas, para a nossa vida, de modo em geral. O Espírito Santo é aquele que vai nos dar força para nós emplacarmos na sua obra, fazendo o querer de Deus. Então, sempre dê liberdade ao Espírito Santo. Vamos falar mais do Espírito Santo. Vamos atentar mais para a pessoa do Espírito Santo. Hoje Deus está presente em nosso meio, na pessoa doce desse Espírito de Deus. Glória a Jesus. O 3, o tópico 2, subtópico 3, diz o efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu nome. Então, como eu havia dito, vamos falar mais do Espírito Santo, vamos dialogar mais com o Espírito Santo. Pergunta a sua turma, de repente até como ponto de contato aí para você e o seu aluno, se eles têm o hábito de conversar com o Espírito Santo. Se eles têm o hábito de falar: Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda.
Quantas vezes, em momentos de adversidades, não só eu, acredito que você também, que me ouve, já parou e falou assim: Espírito Santo, eu estou numa situação que só o Senhor tem a solução. E o Espírito Santo entra como um bálsamo, como um refrigério e te dá luz para que aquela situação seja desvendada. Bom é a gente ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O 4 diz: a consubstancial, o Espírito ele é consubstancial com o Filho, ou seja, da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ou seja, aí aparece aí a palavra outros, né, que vem de diálogo, e que quer dizer outro igual, outro semelhante. Era como se Jesus estivesse falando assim: eu vou para o Pai, mas vou mandar um semelhante a mim para que esteja com vocês. Vocês não vão ficar só, vocês não vão sofrer de solidão, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou, mas ele virá. Se eu não for, ele não virá, mas como eu vou, ele virá para que fique para sempre com vocês. Glória a Deus por essa pessoa bendita que enquanto nós estaremos dando aula, ele pode estar gerando em nós uma palavra viva e eficaz para penetrar, para atingir o centro das emoções dos alunos e agitar dentro de nós para nos trazer luz, iluminação da palavra e fome por essa pessoa bendita do Espírito Santo. O 3 diz: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. É bom a gente saber que o Espírito Santo, ele age em nós. O Espírito age em nós. O Espírito está em nós. É o Espírito que deve reger a nossa vida, controlar o nosso ser, dominar o nosso falar. Não tem um hino que diz: vem controlar todo o meu ser, o meu falar, o meu pensar, o meu agir. O Espírito deve ser assim para nós. Mas é bem verdade que nós andamos mais controlados pelas nossas emoções e pelas nossas próprias vontades do que pela vontade do Espírito Santo. Porque para nós termos uma vida sob a vontade do Espírito Santo, a gente precisa nos dedicar mais à palavra de Deus, nos empenhar mais ao estudo, à leitura, à devoção, à palavra santa do Senhor Deus. Então o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. O Espírito Santo age no mundo, ou seja, a sua atuação é visível ao começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E a ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. O mundo aqui não é um mundo homem. O autor está colocando aqui o mundo cosmos, o mundo terra criada. O Espírito age no mundo, assim como o Espírito age também no mundo homem. Então, mundo sob o ponto de vista terra criada, mundo sob o ponto de vista homem. João capítulo 16, versículo 8, diz que ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o papel dessa pessoa do Espírito Santo. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo quem conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. É verdade, foi o Espírito Santo que fez Jesus nascer lá no ventre de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 35, diz que Jesus foi colocado ali por meio do
Espírito Santo. Se a gente continuar, por exemplo, lendo João capítulo 1, versículo 32, diz que o Espírito unge a Jesus para o ministério que lhe fora dado. A unção do Espírito é o fator diferencial nas nossas vidas. Então, o plano da salvação, o Espírito Santo atua convencendo os homens e usando homens para que a palavra possa ser pregada, ensinada e haja uma provocação de mudança de vida, de arrependimento, de tristeza por uma vida afastada, de uma vida longe de Deus. Ele atua nesse plano divino da salvação. E ele atua na vida humana. Ele atua na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Bom, no dia de Pentecoste, ele trouxe uma vida sobre os discípulos, sobre o apóstolo, que com certeza nós vamos ver isso mais para frente. Ele trouxe um avivamento, aquele avivamento impactou os homens, que homens impactados pelo Espírito impactaram outros homens, e uma pregação de um homem, naquele momento, quase 3.000 almas, está ali em Atos 2, se rendem à pregação daquele homem. Mas não era em si o homem em si, era a presença, o poder, a manifestação do Espírito Santo na vida desse homem. Então o Espírito Santo, ele está à procura de homens tementes a Deus e que queira entregar por inteiro a sua vida ao seu Senhor, ao seu Salvador, para que possa ser usados nas mãos de Deus. Pessoas obedientes a Deus, pessoas que se entregam à oração, que se entregam à busca, que se entregam à carência de ser cheio de Deus, serão pessoas poderosamente usadas pelo Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Quanto menos interesse você tiver pelas coisas da terra, mais interesse pelas coisas de Deus nós teremos. E quanto mais nós tivermos interesse pelas coisas de Deus, mais de Deus nós teremos. Homens que foram extraordinariamente usados por Deus eram homens que não tinham apego às coisas terrenas. Tiveram suas vidas, suas famílias, conquistaram seus bens materiais, mas não tinham apego. As coisas não eram o seu senhor, eram seus servos. Seu senhor era o Senhor Deus, o Senhor Espírito Santo. E por isso eles foram tremendamente usados por Deus e abalaram nações, porque se entregaram na mão de um Deus que é um dínamo, que é um dinamite. E esse dinamite, usando homens, causou explosões em vários locais por onde esses homens passaram. Para nós concluirmos, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes e procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas de lições que se seguem. Então nós vamos aí seguindo aí para aos poucos ir apanhando assuntos relacionados à obra do Espírito Santo. Eu te aconselho, você professor, incentivar seus alunos a buscarem o Espírito Santo, incentivar seus alunos a orarem, quem sabe você puxar uma oração aí no início com a sua classe, 1 ou 2 orações, quem sabe 1 ou 2 orações no final também com a sua classe. É importante que a gente desperte os alunos para uma vida de oração e comunhão com Deus, ok? Então fica aqui essa pré-aula, que ela possa se tornar bênção na sua vida e possa aí te auxiliar no seu conteúdo que você já preparou aí para domingo, ok? Não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, aciona o sininho aí, para que você possa receber mais informações aí quando nós subirmos um novo vídeo para o canal, ok? Compartilha, divulgue, comente,
Deixe o seu comentário aí embaixo para que nós possamos observar e aperfeiçoar cada dia mais a nossa pré-aula. Um abraço, boa aula no domingo, que o Espírito Santo te use poderosamente, é o desejo do meu coração e é o desejo do próprio Espírito Santo nos usar. Fica com Deus e até a próxima pré-aula.